Mas, Letícia, e Alessandro, qual é o backlash maior que vocês recebem aí no dia a dia? Eu imagino que dos atletas deve ser algo menor do que, por exemplo, da comunidade médica, da comunidade de nutricionistas. E eu digo dos atletas porque a gente, enquanto atleta, você está sempre buscando a solução. O que é que funciona para você? Eu lembro lá, 10 anos atrás, quando eu fiz a dieta do Mark Sisson pela primeira vez, e eu comia muito pão. Não era que eu comia doce, eu nunca bebi, eu não tinha. Tinha vários vícios que eu não tinha, mas eu comia muito pão, eu achava uma delícia pão. Então, eu só de parar isso, eu lembro que assim, eu não sentia mais meu joelho, eu não tinha mais o joelho inflamado. Então, daí você começa a falar assim, pô, eu não vou mais fazer, não vou fazer esse caminho. Mas como é que é o backlash aí no dia a dia, Letícia? Onde vocês sentem mais isso? Eu assim, eu acho que pelos atletas, né, assim. Dos atletas mesmo. É assim, a gente tem muitos médicos nutricionistas, mas assim, sempre que a gente coloca alguma coisa do Alessandro, ou que ele fez em jejum, ou ele fez em carnívora, aí, né, e assim, não dentro do nosso nicho, tá? Vamos pensar assim que a gente, né, tem ali o Rodrigo da Free Sport Magazine, que ele sempre coloca ali alguma reportagem contando da história do Alessandro, ali chove muitos atletas que, primeiro, que não conhecem a história do Alessandro, que não conhecem como que é a abordagem, mas sempre criticando. Eu vejo mais isso dos atletas do que dos próprios profissionais. Eu não sei se o Alessandro concorda comigo. Não, não, sem dúvida nenhuma, né? Porque existe a seita, né, cara, como a doutrina, né, do carboidrato para os atletas, essa coisa assim é muito forte nos atletas. Até mesmo eu, na minha trajetória, eu também, foi difícil eu tirar também essa percepção, sabe? Essa coisa de, cara, será que eu vou tirar isso daqui, eu vou quebrar, eu vou me machucar, enfim. Eu tive esse medo também. Mas é muito mais enraizado, sem dúvida nenhuma, nos atletas amadores, profissionais, então nem se fala. E a comunidade médica, a comunidade de saúde, né, eles procuram tentar entender melhor, assim, né? E a gente, graças a Deus, já mudou a cabeça de muitos, muitos profissionais da saúde aí em relação a isso, graças a Deus. Porque eles são os formadores de opinião, né? Você vê um médico falando mal da carne online aí, faz um estrago muito grande, né, na percepção do público em geral. Pessoas levam aquilo ali como uma coisa até de religiosa. O médico cardiologista falou que a gordura faz mal. Pô, se isso cai na cabeça do indivíduo, causa um estrago muito grande, né? E vai deixando de... A gente está tentando desconstruir, né, o pensamento das pessoas, e os médicos profissionais da saúde, principalmente os médicos profissionais de nutrição, quando chegam e falam mal de um alimento natural do ser humano, fundamental, isso daí é um impacto muito grande. Até a gente tirar essas coisas da cabeça da pessoa demora. Um ponto que eu tenho visto, assim, da comunidade médica, um ponto muito negativo, assim, os caras falam, não, mas como que você vai viver com o LDL nesses números que você tem, desse tamanho que você tem? E eu vejo que, assim, às vezes os caras ficam chocados mesmo, e falam assim, não dá para seguir esse caminho. A ponto que, assim, a gente tem na população americana, todo mundo acima de 40 anos toma estatina, né? Então, é, eu ainda vejo, assim, no dia a dia, a comunidade médica, talvez não a comunidade médica focada no esporte, mas a comunidade médica focada só na saúde do dia a dia, ainda assim, um pé muito atrás com relação a consumir mais carne vermelha, consumir mais gordura animal, mais do que cortar o carboidrato. Assim, o que eu mais vejo é o medo da gordura animal na comunidade médica e no dia a dia. E essa questão do LDL, então, toda hora, 5 minutos da conversa, você entra nessa conversa, nesse papo já. É o primeiro, né? Sempre. Mas, assim, é o que eu falei no início, né? Eu também tive essa resistência. Quando me falaram sobre dieta low carb, que tinha mais consumo de proteína e gordura, foi a primeira reação. Mas e o colesterol? Eu acho que não precisou nem de 5 minutos de conversa. Foi o primeiro minuto da conversa, né? E depois, quando você vai estudando sobre o colesterol, porque o que passa para a gente na faculdade, o que nos ensina por um longo período, é que o colesterol vai te matar de coração. E aí a gente começa a ver a história, a gente começa a ir pro lado, né, diante,
a gente começa a perceber que a partir do momento que se tira a gordura da alimentação, a gordura animal, a população adoece ainda mais. Então, é uma coisa que não faz muito sentido. Aí você começa a pegar o seguinte, a população não está comendo mais carne, a população está comendo menos carne. Então, o problema não é a carne. Então, quando a gente começa a cruzar esses dados, eu acho que, no mínimo, tem que vir uma dúvida na cabeça dos profissionais da área de saúde, né? Então, assim, muitos têm medo, principalmente quando pega o exame, até, inclusive, eu acabei de atender um paciente agora, ele falou, meu colesterol tá alto, fui ver, não estava alto, né? Porque não é o colesterol o grande vilão. A gente tem que mudar, vamos pensar assim, a questão do nossos exames, né? O colesterol não é o nosso vilão, mas o triglicérides é o nosso vilão. O triglicérides é uma gordura que ela aumenta muito se a gente tem um consumo muito exagerado de carboidrato. E com isso aumenta os processos inflamatórios. Aí, tendo um processo inflamatório no seu corpo muito grande, aí o colesterol vai ter o problema. Só que a dieta da população, por um bom período, né, a maior parte desse período foi rica em carboidrato, principalmente carboidrato simples, aí a gente tem que entender o colesterol, óbvio, uma pessoa que está extremamente inflamada. Agora, volta ali para uma dieta carnívora. Infelizmente, a gente ainda não tem um tempo né, bom aí de estudos e tudo mais, mas quando você pega um exame de um paciente em carnívora, você tem que ter uma visão completamente diferente de referência. É diferente. Então, quando uma pessoa busca um profissional da área de saúde e quer fazer carnívora, ele tem que ir num profissional que entenda de leitura de exame, que entenda que o colesterol não vai matar ele do coração, né? Ele tem que buscar alguém que vai entender sobre a dieta, porque o que se ensina na faculdade é as dietas convencionais. E aí, ensina a referência de exame também de acordo com as dietas convencionais, e aí fica esse medo, né? Então, se a gente troca o medo do colesterol, mas o medo do triglicérides, aí sim a gente vai ter uma saúde melhor dessa população, porque o colesterol não é o grande vilão. O colesterol não é, ele só se torna vilão se você está numa pressão inflamada, mas o colesterol ele participa aí de várias funções no nosso corpo, nas membranas celulares, para a produção hormonal. O nosso cérebro tem uma predileção para as gorduras. Então, a gente precisa do colesterol. Inclusive, só nos tornamos humanos porque a gente começou a comer mais gordura animal. Então, tudo isso não tem como saber de nutrição se a gente não volta para a história, se a gente não acompanha esses gráficos, né, para a gente poder fazer essas cruzadas aí de informação e entender que o problema não é gordura, o problema é os industrializados, os produtos processados que estão nos causando doença. E a gente vê hoje em dia, o Alessandro estava falando de você vai no supermercado, você chega no supermercado assim, basicamente a maioria dos produtos industrializados, o que são? É açúcar, farinha de trigo e seed oils, né? Algum tipo de óleo vegetal da pior qualidade possível que você possa imaginar. Então isso é uma bolacha, isso é... Enfim, a maioria dos produtos... Está inserido, né? Então, assim, é uma bomba que a pessoa está comendo o tempo inteiro e a pessoa não está saudável do ponto de vista metabólico, está cheia de inflamação, e daí sim, algum marker desse, como por exemplo a marcação do LDL alto, uma pessoa que está totalmente não saudável, é diferente de alguém que tá metabolicamente saudável, né? Não tá inflamada. Para o público em geral, para as pessoas terem um entendimento melhor, assim, não se aprofundar muito nessas questões científicas, né? Que muita gente não quer saber de estudos, né, cara? Não quero saber de estudos, né? Mas é um grande... Aí a gente tem que ir numa forma de falar mais popularmente, né? Vamos colocar assim. O colesterol, como exemplo, né? Vamos lá. O colesterol, a maioria é produzida pelo seu fígado. Como é que, sei lá, quem foi que nos criou, colocasse um órgão produzindo uma coisa que ia te matar, cara? Tipo assim, não faz sentido, né? Então, são coisas assim que a gente vai falando, como a Letícia falou, o triglicérides é mais importante até do que o LDL.
né? Então, o entendimento aí da natureza humana, cara, que está faltando, né? Então, é preocupante isso daí, porque o único ser vivo que mudou sua forma de se alimentar durante os séculos, durante as evoluções, fomos nós. O leão continua comendo a mesma coisa, a girafa a mesma coisa, o peixe continua comendo a mesma coisa, só o ser humano que mudou a sua alimentação. E aí o problema é de um alimento ancestral, que é a carne, né, que está causando os problemas das doenças atuais hoje. É ridículo pensar assim, né? Então, as pessoas não pensam dessa forma, né, cara? É triste, né? Não, é realmente uma barreira, e por isso que o trabalho que vocês dois estão fazendo é tão importante de tá não só testando em vocês mesmos, mas tá popularizando isso, mostrando os resultados. Então, isso é fundamental. Assim, a ilustração empírica, às vezes, ela é muito importante para as pessoas. A própria Letícia falou que começou olhando a amiga que trabalhava do lado dela, né? Então, acho que sem dúvida é o caminho.